pode-se administrar uma forma. Agora, nas empresas do Pacífico de primeiro grau, realmente é muito difícil. Você tem que facilitar no sentido de informatizar. E hoje é um instrumento fundamental de gestão de qualquer administrador, de você gerenciar milhões e bilhões de informações, de milhões de compromissos, utilizando os meios informatizados. Então, isso daí facilita a vida do contribuinte, da eficiência e da eficácia administrativa. Ok. Obrigado. Então, eu peço agora ao Luiz Cláudio Alemão, que é presidente da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB, o debate aí, o que você acha? Você acha que tem pouca burocracia, é isso mesmo? Bom, Márcio, eu sou suspeito porque recentemente eu fiz publicar no Convil um pequeno texto e ali eu trago alguns números. Efetivamente, a Receita está de parabéns, a fiscalização está de parabéns, mas nós não podemos esquecer que isso está gerando um custo absurdo para o empresariado. Isso está gerando um problema seríssimo para as empresas que estão começando, porque essas obrigações acessórias, eu mostro para você os números de 88, da Constituição de 88 até hoje, são mais de 250 mil normas. Nós temos mais de 13 aproximadamente 13 alterações na Constituição, ou seja, vivemos uma eterna reforma tributária pontuais. E o que acontece com isso? Aproximadamente 40% das empresas não acompanham essas alterações. E 40% das empresas não acompanham simplesmente por quê? Porque às vezes não tem possibilidade de custear essas alterações, de acompanhar essas alterações. As grandes empresas, sim, essas têm. Agora, as pequenas não. E quando os pequenos não acompanham, pode ter certeza que o final dela será um auto de infração e, no final das contas, o fechamento, inclusive com o patrimônio desse sócio, dos sócios, do outro proprietário, e isso em função dessas obrigações acessórias. Que, inclusive, as multas são altíssimas. As multas são muito pesadas. Então, a burocracia fiscal impede o crescimento ou o desenvolvimento de novas empresas, coloca em risco as que estão na atividade e, inclusive, traz do exterior para cá uma visão muito negativa. Noriko Sasaki, presidente da Toshiba, já disse, está na página amarelas dele, que fazer negócio no Brasil é muito difícil, o sistema tributário é muito complexo. E como ele e outros, o exemplo de Caio, presidente da Metal Frio, ele disse que nós não temos como acompanhar, vender os nossos produtos lá fora. Nós não estamos conseguindo colocar os nossos produtos lá fora. Está ficando muito caro. Agora, o que a Receita está fazendo um belíssimo trabalho, vai permanecer no mercado quem está andando na regra. E se você está mantendo o seu serviço fora da regra, você está trabalhando fora da regra, não vai durar muito tempo não, porque a Receita está acompanhando ele. Ministro. Eu queria entrar numa área que não é exatamente da área judicial, mas que parece realmente importante. Eu sempre procuro ouvir o bom e realmente o registro é o que agora vai acontecer com toda a verdade. Nós temos o registro de diversas empresas internacionais que residam muitas vezes no investimento do Brasil, exatamente pelo excesso de burocracia e algumas delas se tornam realmente incompreensíveis para quem atua no plano internacional. Então parece que talvez eu tenho uma impressão que muito do que nós, desse atraso nosso na área burocrática, se deva talvez ao fato do Brasil só há poucos anos ter realmente se tornado um grande jogador, um grande player internacional no comércio. O Brasil até então se fechava aqui protegido por diversas normas e, na verdade, a partir do governo Collor que realmente nós começamos a ter uma abertura maior para o exterior
E esse fechamento histórico talvez tenha nos atrasado um pouco nessa área, inclusive a área burocrática. No que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça, o que a gente nota é que o trabalho da informatização é que tem salvo, que vai salvar realmente o aspecto burocrático. Um pouco antes de se fazer a digitalização dos processos físicos que ainda existiu, hoje alguns tribunais já mandam para lá as informações devidamente informatizadas, digitalizadas, eletrônicas. O presidente nos levou pelas partes inferiores, onde ficavam depositados processos, e mostrou uma projeção pelo qual tudo aquilo ali, todo o restante, iria se encher em pouco tempo, caso não se tomasse uma providência. Ou seja, o número de processos é tão grande que, se todos eles, os processos físicos, continuassem funcionando, muitas de nossas dependências estariam totalmente lotadas somente com o papel. E é preciso lembrar o que isso representa para o meio ambiente. Lembrar também que todos esses processos são movimentados em malotes e que tem um custo muito alto. Todos esses custos foram realmente eliminados, não só o custo financeiro, como também o custo social, o custo ecológico, exatamente com o aperfeiçoamento das técnicas de informatização. Eu tenho a impressão que muito do que hoje ainda se usa da informática ainda poderia ser criadas novas ferramentas, não só para diálogos automáticos entre os diversos parceiros dos estados, municípios e a própria União, através simplesmente de alguma peça de informática, isso aí já foge à minha especialização, que poderia simplesmente eliminar muitos dos problemas que hoje existem. Mas isso é um desafio mais da área técnica e eu não estou habilitado. Eu digo apenas pelo que eu pude acompanhar do trabalho realizado pelos técnicos de informatização no que diz respeito ao processo judicial. Por exemplo, hoje é possível que cada membro de uma turma ou de uma sessão dialogue diretamente com todos os seus integrantes, para que ele já leia antecipadamente aquela sua proposta de voto e, eventualmente, corrija ou reforce aquele argumento que está sendo ali levantado. Quer dizer, tudo isso pode ser também levado para a área administrativa, quer dizer, que seria um grande diálogo nacional dentro de uma área específica, e eu creio que isso enriqueceria muito o aperfeiçoamento dessa área burocrática, porque nós não podemos continuar, como disse aqui o doutor Everaldo, no 100º ou 28º lugar na área burocrática, sendo um dos países, dos principais na utilização dos equipamentos. Ministro, aproveitando aqui para explorar um pouquinho, saindo da burocracia, mas ficando a mesma coisa a questão da eficiência, estou vendo uma preocupação muito grande da agilização do processo e a defesa muito ferrenha e repercussão geral, recurso repetitivo. Né? Acho ótimo, excelente, mas aí me preocupa o seguinte: você não acha que isso estaria reduzindo um pouco o amplo direito de defesa a partir do momento que tem um recurso repetitivo, passa a julgar? Só que a gente teve até um debate aqui hoje, cada um interpreta do jeito que é que queria dizer aquele recurso repetitivo. E aí como é que fica o pobre do
administrado, do jurisdicionado? Isso há um certo exagero. Quem fala não é problema. Não, certo exagero do que disse o nosso querido Helena, ele colocou de um modo dramático. Na verdade, o que acontece no recurso repetitivo é que ele não está isolado. Muitas vezes o recurso repetitivo é tomado no STJ, mas ele fica sempre condicionado a um eventual recurso qualificado do Supremo. E se o Supremo se posiciona no outro sentido, nós, como o Supremo é a cabeça do sistema, nós temos que imediatamente nos acomodar. Não pode haver, de forma nenhuma, um bate-cabeça, uma contraposição a algo que foi dito pelo Supremo, que o Supremo é Supremo. O nome já está dizendo, ele é o centro do sistema. Quando o sistema, o Supremo, decide sobre determinada matéria, como intérprete definitivo da Constituição, é quem está certo, ainda que, eventualmente, cada um pessoalmente não concorde com aquela solução que foi dada. Eu sei que muitas vezes os advogados não gostam dessas soluções. As soluções, na verdade, não há uma solução ideal. A solução, onde que diz respeito à eliminação de certos mecanismos, eventualmente sacrifica-se o direito, alguns direitos. Isso não tem a dúvida. Vai sacrificar. Mas sacrifica também, certamente, o lado do fisco. Porque o que precisa, na verdade, é que nós, de algum dia, nós possamos dar uma resposta rápida. Que às vezes, como disse o doutor Helena aqui, lembrando um texto de clássico, que às vezes é melhor decidir rapidamente, com segurança, e desde que aquilo seja mantido para sempre, do que ficar esperando eternamente por uma decisão ideal que nunca sai. Meu Deus, que você já encontrou meu cliente, um negócio desse. Ministro, as medidas racionalizadoras, como a súmula vinculante, a repercussão geral do Supremo e a súmula impeditiva de recursos do STJ, no primeiro momento, no STJ, baixou violentamente o volume de processos no STJ, no primeiro momento. No segundo momento, como está em memória da Justiça, houve uma elevação. Agora, em nenhum dos casos, nem em relação ao primeiro momento, ao segundo, STJ ou STF, esse alívio que teve no Supremo, no STJ, repercutiu na primeira instância. Por quê? Naquela sua exposição, o doutor Helena colocou muito bem. O Supremo, num certo momento, ele suspende, no momento em que se coloca o mecanismo da repercussão geral, aqueles processos não ficam suspensos em todas as instâncias unitárias. Mas, de tal modo que o próprio Supremo, que ele não recebe novos processos, há uma revisão. Nessa revista que nós estamos aqui, interpretador conjunto, ela mostra muito bem isso. Já o STJ, ele não tem esse mecanismo. O mecanismo é bem inferior, porque o mecanismo de recursos repetitivos só acontece quando no próprio STJ já se vê o número de processos. Esses processos, na verdade, já subiram. Além do mais, é preciso não esquecer, talvez seja uma das razões de haver esse aumento do processo fácil, é que em muitos tribunais havia um atraso na distribuição e na remessa de processos. Muitas vezes, no momento em que aqueles processos são remetidos, são processados, aí apresenta a estatística muitas vezes espantosa. Mas o fato é que isso, algum dia, nós vamos ter que pensar nisso. Na verdade, nós já temos alguns mecanismos com as ações coletivas,
e como esses outros